Oi pessoal, eu primeiramente gostaria de pedir desculpas minha ausência, mas eu tenho passado bastante do meu tempo livre com esse figurinho que você está vendo aí na foto, então dá para entender que o tempo reduziu e tem que aproveitar os momentos. Mas hoje eu queria conversar sobre contraste e como controlar contraste nas nossas fotos dentro do Lightroom. Mas antes disso, ou em conjunto com isso, melhor dizer, nós temos que falar sobre contraste na foto. Às vezes não adianta, a gente pode ver, nós temos duas fotos muito diferentes aqui. A foto na esquerda tem contraste naturalmente, porque foi fotografado num dia de muito sol, na contraluz, com flash. Então todos esses elementos ajudam para criar uma foto muito contrastada. Do lado direito nós temos uma foto num dia de manhã que estava com neblina, não tinha sol direto, estava um dia nublado, então a foto naturalmente não tem contraste. Então nós temos duas fotos. Vai ser muito difícil eu fazer a foto da esquerda parecer com a da direita, porque as sombras e a luz é diferente. Então antes de a gente começar a falar sobre colocar ou tirar contraste de uma foto, a gente tem que entender que tem fotos que naturalmente tem contraste, tem fotos que naturalmente não tem contraste. Então se a gente quer ter um efeito sem contraste, não adianta tentar tirar fotos do lado esquerdo, ou se a gente quer uma foto com muito contraste, não adianta muito tentar tirar uma foto com as condições de luz da foto na direita. Então eu só queria dar esse porém, que muitas das vezes a pessoa fala, eu quero uma foto com pouco contraste, mas aí você vê a iluminação na foto, é muito contrastado, então às vezes não adianta muito. Então, para começar, vamos olhar essa foto. Como eu falei, já tem muito contraste, então a gente vai ter que fazer pouco para adicionar mais contraste. Muita gente vai pensar que contraste você controla aqui onde está escrito contraste. Indo para a direita, a foto fica com mais contraste, e indo para a esquerda, a foto fica com menos contraste. Só que essa ferramenta aqui é uma ferramenta que não é muito inteligente. Porque para fazer esse efeito de contraste aqui, o que a ferramenta faz? Vai aumentar a quantidade de preto e a quantidade de branco. Então a gente vê que as blusas dele ficam mega branco e as sombras todas ficaram mega pretas. E ao contrário, ele empurra tudo para cinza. Então eu pessoalmente nunca faço contraste aqui. Eu vou usar meu contraste aqui embaixo nas curvas de tons. A primeira coisa que nós podemos fazer para aumentar o contraste é aqui nas curvas de pontos, que está escrito curva de pontos, clicar em linear e colocar contraste médio. Isso já vai dar uma leve contraste na foto. E depois disso, eu acredito, e eu tenho visto na minha fotografia, que para a gente adicionar contraste na foto, nós não precisamos adicionar branco, como aqui adiciona branco e preto. Normalmente, se você adiciona somente preto, você vai ter um resultado melhor. Então, como a gente aumenta a quantidade de preto? Isso, aliás, é uma grande queixa minha que eu tenho junto ao Lightroom e Adobe, que aqui nas curvas de tons pretos se chama sombras, e aqui em cima, no painel básico, pretos se chama pretos. Então, vai entender. Mas aqui nós temos realces, que controla branco, claros, que controla cinza claro, escuros, que controla cinzas escuras, e sombras, que controla pretos. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que verificar que aqui em cima esses dois triângulos estão ativados. Você vai ver que está ativado porque vai ter uma caixinha branca em volta. Isso vai fazer que na foto as áreas que estão estouradas em branco vão aparecer vermelhas e as áreas estouradas no preto vão aparecer pretos. Então, para finalmente chegar no ponto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as sombras e eu vou andar para o negativo, aumentando a quantidade de preto até esse histograma aqui tocar do lado esquerdo. Para ver um antes e depois, a gente pode clicar nessa caixinha, essa foto antes de aplicar o contraste médio e as sombras, vulgo pretos, e depois. A gente vê com dois, eu não fiz mais nada nessa foto, não fiz nada. Não fiz nada aqui no básico, nem fez balanço branco, só adicionando contraste médio e preto, através das sombras, a gente já vê que a foto ganhou todo o contraste do mundo. E além disso, você até pode notar que as verdes, algumas das cores ficaram mais intensos.
Muitas das vezes as pessoas saturam cores quando na real tem que trabalhar no seu contraste. De praxe, como eu faço em todas as minhas fotos, eu vou botar 15 de claridade, que ajuda a dar um pouco mais de contraste nos meio tons. Eu vou colocar 30 nos pretos e 50 nas sombras. Isso aí, você viu que levantou todas as sombras da foto. Deu um look um pouco mais vivo na minha foto que eu gosto. Então aqui novamente a gente viu que o preto diminuiu, dizendo que não tem mais preto na imagem. A gente sabe que tem preto na imagem quando esse histograma toca do lado esquerdo, não quando sai. Aqui a gente já está vendo, a gente tem manchas azuis, significa que o preto está estourando. A gente não quer isso. A gente só quer andar com as sombras para a esquerda até que a gente vê que o histograma tocou do lado esquerdo e dá uma esmagadinha de leve. Então, eu gosto dessa foto mais viva desse jeito. Portanto, essa razão que eu uso sombras e pretos em 50 e 30. Além disso, essa foto tem cor, então só para dar uma completada aqui, eu vou saturar azul. Ups, não. Eu botei matiz, tem que clicar aqui em saturação. Saturar azul, azul piscina, verde, amarelo, um pouco menos azul. Eu exagerei um pouco aqui. Vamos colocar 35 no azul, 30 no azul piscina, aqui 40 no verde. Para saber, quando você clica no número e fica com esse azulzinho, a gente pode controlar numericamente, a gente não tem que escorregar. Aqui no Luminance, para escurecer e clarear minhas cores, eu vou escurecer azul para ter aquele azul, céu azul bonito. Escurecer azul piscina, clarear um pouco verde para ficar com aquele verde vivo. E eu vou experimentar escurecer um pouquinho o amarelo. Ótimo. Só para dar um extra nessa pequena aula, eu vou ativar o pincel de ajuste. Eu vou zerar tudo aqui. Eu posso teclar Alt e segurar. A gente vê que aqui é feito, muda em redefinir. Então ele vai redefinir todas as coisas. Eu vou teclar aqui embaixo. Se você não estiver vendo essa barra aqui, é só teclar em T, que vai fazer aparecer a barra de ferramentas. Onde está mostrar sobreposição, eu vou clicar. Ou eu posso teclar em O no computador. Isso vai fazer que eu consiga ver onde eu estou pintando com o pincel de ajuste. Então eu só vou dar uma pintada aqui no piso, porque o piso para mim está muito claro. Isso também está meio que matando essa questão de contraste na minha foto. Para quem quer saber, eu estou aumentando e diminuindo o tamanho do pincel com colchete. Não preciso ir lá aqui no tamanho. É muito demorado eu passar para cá e voltar. É mais fácil teclar os colchetes para aumentar e diminuir o tamanho do pincel. E se você quer saber, nossa, você está pintando tão rápido, meio que com uma precisão razoável, é porque quando eu trato fotos aqui no meu computador eu uso um tablet Wacom. O Wacom tablet é uma canetinha com uma mesinha que digitaliza, uma mesa digitalizador que antigamente a gente chamava de tablet antes do surgimento do iPad, etc. Então pintei todo o chão. Agora eu vou tirar a sobreposição, e agora eu vou começar a ajustar aqui. Eu vou diminuir as sombras para escurecer a parte escura do piso. Uso a real só para deixar a parte clara um pouco claro. Vou aumentar a claridade para me dar mais textura no piso e vou dar uma escurecida aqui. Agora a gente vê antes e depois. Criar um contraste. Agora o piso está mais escuro, então mais atenção é chamada para eles. E como o piso estava muito claro, estava roubando um pouco de atenção do assunto principal. Agora com escuro ficou melhor. Um outro problema que eu estou vendo é que esse morro aqui no fundo, a Pedra da Gávea, visto do lado da Barra da Tijuca aqui no Rio, está muito azulado. Então vamos resolver isso. Vou clicar em novo aqui para criar um novo pincel. Nesse caso eu vou teclar O novamente para ativar a sobreposição. E aqui eu vou clicar em máscara automática, que eu também posso ativar teclando em A. A máscara automática vai fazer com que eu não preciso me preocupar em desenhar muito certo, porque ele vai meio que colar na borda do morro. Isso é possível porque a gente tem uma linha bem definida entre o morro e o céu. Então o Lightroom ele consegue ver essa linha, ele pinta conforme essa linha. Ele faz uma máscara automática. Também vou pintar aqui entre as árvores. Aqui. Eu não tenho que preocupar muito sobre aqui, não tem que ser tão preciso.
Aí vou tirar o O. Aí o que eu vou fazer para resolver esse azul? Na fotografia, como é que nós cancelamos azul? Nós vamos cancelar o azul aplicando um pouco de amarelo aqui no balanço branco. Olha lá, antes azul, depois sem o azul. É muito simples, só aplica um pouco de amarelo que isso vai cancelar o azul. E também, como ele está um pouco lavado, a gente vai aumentar as sombras, aumentar um pouco de claridade, dar um pouco de realce, um pouquinho menos. Vamos botar aqui 8, não 85, não 8. E vamos escurecer um pouco. Ótimo. Agora nós podemos ver no antes e depois aqui que o morro não está mais azul, está mais correto, com o tom correto, que a gente vê naturalmente com nossos olhos. E o piso escureceu um pouco. Perfeito. Vamos olhar agora um antes e depois completo. Até que esse antes e depois não está certo. Só deixa eu pegar aqui no meu histórico. Está redefinir configurações para cá. Parece que é antes e depois mesmo. Então aqui do lado esquerdo a gente vê a foto. Tem bastante contraste por causa da iluminação que foi usada, mas a foto é um pouco lavada ainda. E do lado direito, depois de eu adicionar aqueles contrastes que eu falei. Então a gente vê que, né, tem o verde está mais vivo, as cores estão melhores, a gente tem mais contraste. Perfeito. Então isso é como a gente adiciona o contraste, né? Agora eu vou pegar essa foto aqui. Essa foto já foi tratada, então só vou fazer uma coisinha. Eu vou criar uma cópia virtual, clicando no botão direito na foto. E aqui eu vou criar a cópia virtual. Isso vai fazer com que eu faça uma cópia dessa foto para que eu possa tratar sem mexer no original. Aqui no tratamento só vou clicar em redefinir para zerar essa foto de qualquer tratamento que tiver. Ótimo. Então essa foto eu quero criar aquele efeito lavado meio vintage, que o pessoal fala. Nessa foto vai ser bem fácil, que a gente vê que a foto não tem contraste. E uma das coisas chaves da foto vintage é que não tem contraste. Então o que eu vou fazer para começar? Eu vou tirar um pouco mais contraste ainda, aumentar sombras, aumentar pretos, né? Aqui, apesar disso, eu vou colocar contraste médio. Vou colocar um pouquinho de preto, né? Só para a foto não ficar totalmente lavada. E depois disso, o que eu vou fazer? Normalmente a foto, eu vou fazer um balanço branco também. Aqui eu vou colocar em nublado. E agora eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui na tonalização dividido e eu vou dar aquela colorizada na foto. Eu vou botar, né, um pouco amarelo aqui. Isso é bem simples de usar. Você clica na caixinha, aí você clica com o mouse em cima dessa caixa e você vai ver que a cor vai mudando conforme a gente vai andando pelas cores. Então eu vou dar uma amarelada aqui de leve e aqui nas sombras eu vou dar uma leve azulado. Perfeito. E aqui eu vou fazer a foto ficar meio lavadinha ainda mais. Aqui eu vou dar contraste menos 100, né? E eu vou colocar, eu vou experimentar uma vinheta, talvez fique legal. Vou botar uma pequena vinheta. Ótimo, ponto médio. Aqui a gente diz a intensidade da vinheta, que a gente não quer tão forte, né? Aqui no ponto médio é quanto a vinheta vai invadir a foto. Arredondamento se é redondo ou quadrado. Vou deixar mais ou menos aqui. Então, novamente Y, para ver o antes e depois. Só que novamente a gente quer ver o antes sem tratamento. Isso é uma dica, se você quer ver o antes e depois de algum momento que não seja o início da foto e fim, você vem aqui no histórico, se ele quiser aparecer. Vamos lá, computador. Aqui. A gente vem no histórico, vem até o ponto que a gente quer, clica e arrasta até o antes. E daí a gente vai ver o antes, né, da foto sem tratamento. Então aqui é o antes e depois. Nesse caso eu criei um efeito mais vintage, com pouco contraste. Certo? Então isso foi uma rápida... Eu até vou admitir, essa foto vintage sem contraste talvez não tenha ficado tão boa quanto alguns outros fotógrafos, porque eu não faço efeito vintage nas minhas fotos. As minhas fotos, a linguagem meio autoral do meu tratamento
é assim, é a foto com muita cor muita forte, muito contraste. É um tipo de fotografia que eu gosto, é a fotografia que eu faço. Então você me pede para fazer uma foto vintage, sai um vintage meio Paraguai, que você está vendo aqui, né? O vintage não é muito vintage, né? Mas assim, sei lá, cada um tem seu jeito de trabalhar. Esse é meio que um princípio aqui. Pode até tentar saturar algumas cores para ver se melhora, né? Escurecer alguma coisa, mas como eu falei, vintage não é minha especialidade, então é meio que te mostrar o conceito. Mas o conceito da foto vintage é não ter contraste. Então é isso, gente. Espero que isso ajude vocês. Desculpe pela falta de tutoriais, mas como vocês viram, eu tô com meu amigo, meu filho muito especial, então tenho gastado mais tempo com ele, mais do meu tempo livre. Espero que vocês entendem e que o próximo tutorial não demora uns 3 meses para sair. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo seu tempo.